Aula 2, ANP4, questões de 3 a 7. Então, nessa aula nós vamos ver exemplos das questões 3 a 7 da ANP4, problemas envolvendo Teorema de Pitágoras. Então, na questão 3, calcular o comprimento do cabo de aço. Então, aqui tem um poste, um cabo de aço ligando o topo do poste ao chão, a uma distância de 16 metros do poste, e o poste tem uma altura de 12 metros. Os números aqui são diferentes da apostila, mas serve como exemplo. Então, o comprimento do cabo de aço é a hipotenusa, então vai ser o x. O poste faz um ângulo de 90 graus com o chão. Então tem um triângulo retângulo. O comprimento do cabo de aço é a hipotenusa. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. Mais 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, que dá 256. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 256. Então, nas unidades 6 e 4 dá 10. Vai 1. Nas dezenas 4 e 5, 9, mais 1, 10. Vai 1. E nas centenas, 1 mais 2, mais 1, 4. Então, x ao quadrado é igual a 400. Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 400. Qual é o número ao quadrado que dá 400? Então, é 20. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Esse é o comprimento do cabo de aço. Na apostila os números são diferentes, então o comprimento vai ser diferente. Mas a resolução segue a mesma lógica. Exemplo da questão 4. Aqui é uma escada apoiada no chão e na parede. No caso aqui, forma um ângulo de 90 graus entre o chão e a parede. Então tem um triângulo retângulo, formado pela escada, a parede e o chão. Os catetos são 5 e 12. 5 é a distância do chão até o ponto em que a escada apoia na parede. E 12 é a distância da parede até o ponto em que a escada se apoia no chão. Então, a hipotenusa aqui, x é o comprimento da escada.
Então, da mesma forma que na questão 3, qual é o comprimento da escada? Então, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento da escada é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Então, fica x ao quadrado igual a 25 mais 144, que dá 169. Tira a raiz quadrada, 169, ou seja, qual é o número ao quadrado que dá 169? 12 vezes 12 dá 144, 13 vezes 13 dá 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, o comprimento da escada aqui é 13 metros. Então, a escada mede 13 metros. Também na apostila os números são diferentes, mas a resolução é a mesma ideia. Outro problema envolvendo o teorema de Pitágoras. Qual é o comprimento da diagonal do retângulo? A diagonal do retângulo é aqui, ligando um vértice ao oposto. Vértices são essas pontas, né? Essa é uma das diagonais do retângulo, ele tem duas. Tem essa outra aqui. Essa linha escura aí é a diagonal desse retângulo. O comprimento dele é 12 e a altura é 9. Então, se esse lado aqui é 9, esse também é 9, porque os lados opostos são iguais. Então, tem um triângulo retângulo nessa figura. A medida da diagonal a gente não sabe ainda. Então, vamos olhar para esse triângulo retângulo formado aqui. Pelos lados do retângulo, juntamente com a diagonal sendo a hipotenusa. Esse ângulo é de 90. Esse lado é 9. E a hipotenusa é a diagonal, x. Então, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, fica x ao quadrado igual a 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado igual
As unidades 4 mais 1 dá 5. Dezena 8 mais 4, 12. Vai 1. Centena 2. 225. Então x é igual a raiz de 225. Qual o número ao quadrado que dá 225? 15. 15 vezes 15 é 225. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, a diagonal desse retângulo é o x, vale 15. Agora aqui nós sabemos o comprimento da diagonal e do comprimento do retângulo. Diferente da questão anterior, que precisamos calcular a diagonal, aqui nós já conhecemos o valor da diagonal. Então, a diagonal que vale 15. Nós queremos o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados. Nós já sabemos que o comprimento desse retângulo é 12 metros, mas não sabemos qual é a medida desse lado aqui, da altura dele. Sabemos apenas que a diagonal mede 15 metros. Para fazer o perímetro, nós precisamos calcular a medida desse lado aqui. Daí nós vamos somar 12 mais esse lado, mais 12 ali em cima também. Lados opostos são iguais, mais esse lado aqui. Somar os 4 lados para ter o perímetro. Então aqui nós vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui. Esse cateto aqui mede 12. Isso é um triângulo retângulo, que é 90 graus. A hipotenusa mede 15. E esse lado aqui, esse cateto, mede x. Não sabemos. Então, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o 15, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Um dos catetos é o x e o outro é o 12. Então aqui nós vamos, resolvendo essa equação, vamos encontrar o cateto x. Depois de encontrar o cateto x, basta somar os lados para ter o perímetro. 15 ao quadrado é 225. X ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Aqui nós transportamos o 144 para o lado esquerdo. É mais, vai ficar menos. Então fica 225 menos 144 igual a x ao quadrado
225 menos 144. Então, a unidade aqui, 5 menos 4 dá 1. 2 menos 4 não vai dar. Nas dezenas, empresta aqui, fica 1. Fica 12. 12 menos 4, 8. E nas centenas deu 0, porque ficou 1 menos 1. Então, 225 menos 144 deu 81. Igual a x ao quadrado. Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 181 é igual a x. O número ao quadrado que dá 81 é 9. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Então, x é igual a 9. X é igual a 9, que é esse lado aqui do triângulo, do retângulo. Então, lembrem que o x é igual a 9. Então, vamos apagar tudo aqui. Então, esse lado aqui vale 9. 9 metros. Então, nós temos um retângulo de lados 12 metros e 9 metros. Os lados opostos são iguais. Então, é esse retângulo aqui. Então, a gente quer o perímetro. Então, o perímetro P é igual à soma desses lados. 12 mais 9 mais 12 mais 9. Que dá 12 mais 9 dá 21. Então é 21 duas vezes, 42. Então o perímetro desse retângulo é 42 metros. Então, resumindo o que foi feito, foi dado aqui o retângulo, cuja diagonal era conhecida, mas um dos lados era desconhecido, que era o x. Usando o teorema de Pitágoras, encontramos que o x vale 9 metros. Daí, para calcular o perímetro, é só somar os lados. 9 mais 12 mais 9 mais 12. E somamos, deu 42. Então, perímetro 42 metros. Aqui na questão 7, calcular a área do triângulo. Então, a área, vamos chamar de A maiúsculo, área de um triângulo então temos um triângulo que tem uma base, que é o comprimento aqui, né? Essa base, e tem uma altura aqui, A. Então a área desse triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. É uma fórmula. Então, multiplicar a base vezes a altura, divide por 2. Então não dá para calcular ainda nesse triângulo aqui a área, pois
a base é 8, mas a altura A gente não conhece. Tem que calcular essa altura aqui. Então, usar o teorema de Pitágoras para calcular a altura, depois substituir na fórmula da área e calcular a área. Então, vamos chamar aqui de A, né, de altura. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa aqui, que é o 10, que é o lado maior. 10 ao quadrado é igual a soma da altura ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Igual a altura ao quadrado mais 8 vezes 8, 64. Transporte 64 para o lado esquerdo, fica menos. Cem menos 64 é igual a altura ao quadrado. 100 menos 64 dá 36. É igual a altura ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é igual a altura. Raiz quadrada de 36 é 6. Então a altura do triângulo é 6. Agora sim nós vamos substituir na área. A fórmula da área é igual base vezes a altura dividido por 2. Então a área desse triângulo a base é 8, então fica 8 vezes a altura aqui que acabamos de calcular, que é 6, dividido por 2. Então 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. Então essa é a área desse triângulo aqui. Então, resumindo, nós íamos calcular a área do triângulo, só que para calcular a área precisava da base e da altura. A gente não conhecia a altura, usamos o teorema de Pitágoras para calcular a altura, que deu 6. Daí substituímos na fórmula da área. Então ficou base, que é 8, a altura que é 6, multiplicou, deu 48, dividiu por 2, então a área deu 24. Então esses foram os exemplos das questões de 3 até 7. Isso finaliza a apostila. Qualquer dúvida é só chamar na sala de WhatsApp.